Ah, de novo não vai sair. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado. Do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lição Introdução. Pensamento e Vida. Perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada, quanto possível, ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e vida, chamamo-lhes no mundo espiritual e, sob a mesma designação, oferecemo-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 11 de fevereiro de 1958. Bom dia.
boa tarde, boa noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também à Rádio Portal da Luz, TV IDEAC, TV7, Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online, Café com o Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 11 de março de 2023. Diretamente de Seropé de Cassiri. Ela que é filha da Cidade Carinho, Silvia Maria. Explicando, Cidade Carinho é Ubá, Minas Gerais, gente. Silvia Maria Ruela de Freitas. Sábado, com alegria e livro novo. Ah, livro novo. E quem faz a abertura? Rafael Siqueira. Que maravilha. Ó, encomenda seu livro Pensamento e Vida, hein, gente? Editora FEB, não é isso, ô Silvia? Editora FEB. Vem, confirma para mim aí, não é isso? A capa é a cara da FEB. Então, encomenda aí na sua livraria mais próxima, mas se quiser encomendar aqui pela livraria da SGE, vamos mandar pelo correio para você também. E quem vai abrir esse livro para nós, está abrindo assim fresquinho a página, é Rafael Siqueira, esse amigo querido das terras do José Raul Teixeira, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, uma pessoa que eu admiro muito. Também, sábado para Adalgisa Cruz, cuja filha Ana Luísa Cruz está navegando pelas terras da Europa, já esteve lá em Portugal e conheceu o Chico Mogas. Sábado para Lisete Pinho, da Costa da Caparica, também Portugal. Hoje, metade do público é português, a outra metade é brasileiro. Brincadeira, 30%, digamos, né? E Francisco Mogas, diretamente de Santarém, Portugal. Querido amigo Rafael, é uma capicua, como diz o Chico Mogas, são 8h08, você tem até 8h28, ou antes, caso você nos convoque. Pessoal, avisa a turma que o Facebook não está transmitindo o Café com o Evangelho. Estamos com problema. Vamos já todo está. mundo... Aloysio, desculpa, eu já consegui pô-lo a funcionar. Já consegui pô-lo a funcionar. Está neste momento com 2 pessoas a assistir. Então tá bom. Porque a pessoa fica esperando lá. Então vamos lá. Mas ainda prefiro o YouTube. O Facebook está dando muito problema, gente. Ó, Café com o Evangelho Mundial, você pode escolher, pode digitar café. É só digitar Café com o Evangelho Mundial. Ou então Passe Online Guarapari. No YouTube, tá bem? Porque o Facebook, volta e meia, está dando problema. Bom, Rafael, vou descontar o minuto que passou. 8h09, você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Meu amigo, você está em casa. Um abraço para toda a sua família, tá? Para o Luiz, para a Maia, para sua esposa, para todos, tá bom? Luz e paz, estamos aqui te apoiando. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, votos de paz e bem para todos vocês. Que prazer, que alegria retornar a esse café, rever pessoas tão queridas, poder abraçar, ainda que à distância, e pedir a Jesus que nos abençoe, que nos guarde, que nos mantenha em sua paz. Estou vendo tanta gente querida também aqui pelos comentários do nosso chat, né? Se eu pudesse, eu citava o nome de todo mundo, mas já são tantos que eu poderia cometer a indelicadeza de esquecer o nome de alguém. Mas eu estou vendo uma pessoa aqui tão especial, Lili Fará, que há tanto tempo eu não vejo, não posso saudar. Bom dia, minha querida amiga, que Jesus te abençoe e abençoe a todos nós que nos mantemos aí nessa sintonia positiva
buscando alinhar os nossos pensamentos ao pensamento de Jesus. Falar do livro Pensamento e Vida, como nos diz a própria introdução, é falar de algo que serve como um roteiro para a nossa vida. Porque inicia o benfeitor Emmanuel, o livro é do benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que muito se pede para que nós tivéssemos em breves linhas alguns recados para viver a vida material. Então, o livro Pensamento e Vida é como se fosse um vade-mecum, um roteiro. São páginas que falam de propósitos diários, de atitudes que devemos tomar e que servem não só para o plano dos desencarnados, para nós, igualmente, o plano dos encarnados. Pensamento e Vida. Essa introdução, então, nos fala de um livro que vai ser aí a sequência dos próximos estudos desse Café com o Evangelho. Mas há uma frase nessa introdução que eu quero utilizar aí à guisa das nossas reflexões, porque diz Emmanuel que o nosso pensamento é vida. Quando a gente pensa, a gente projeta a vida que estamos vivendo, a forma como nos relacionamos com as pessoas, até que um dia o nosso próprio pensamento possa se ajustar ao pensamento de Deus. O que Emmanuel está dizendo para nós? Pensar é criar. Quando eu penso, eu estou movimentando forças que vão se instalar na minha vida, me impulsionando. Então, que a gente se costume a entender que o pensamento é uma força viva, é uma força pulsante, é uma força que nos direciona. Enquanto espíritos encarnados que nós somos, duas forças são primordiais, o nosso pensamento e a nossa vontade. E eu pergunto a cada um de vocês, nesse sábado, 11 de março de 2023, como andam os nossos pensamentos? Será que os nossos pensamentos são aqueles que elevam, que trazem paz, pensamentos de harmonia, de felicidade, pensamentos de ver o belo nas coisas, nas pessoas, ou são os pensamentos daquela hiena do desenho do Zé Colmeia e do Catatal que vivia reclamando: ó vida, ó céu, ó azar. Porque quando nós pensamos, nós criamos uma atmosfera ao redor de nós, e essa atmosfera diz da nossa vida e diz igualmente da forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Fazendo uma ponte com algumas propostas filosóficas, o primeiro que eu quero lembrar é Epíteto, um grande filósofo estoico, a filosofia estoica do período helenístico. Ele dizia que os fatos da vida são sempre os mesmos. Nós não mudamos os fatos, mas nós podemos mudar a forma de pensar sobre os fatos, de refletir sobre as coisas do cotidiano. O que a filosofia estoica está dizendo para cada um de nós? Que os fatos, eles são iguais para todo mundo. Nós somos 8 bilhões de criaturas no mundo, mas dentre esses 8 bilhões de criaturas no mundo que veem os mesmos fatos, nós podemos tirar o colorido delas, a parte bonita, e viver com essa parte positiva, e viver com um lado que exorne em cada coisa, em cada pessoa, porque isso nos trará paz. Há um outro, agora um poeta da antiguidade chamado Juvenal, do período romano, um pouquinho mais para frente, que nos dizia que mens sana, in corpore sano. E o que isso quer dizer? Se os meus pensamentos são bons, se os meus pensamentos são de saúde, o meu corpo igualmente será são, será de saúde, porque eu vou vitalizando o meu corpo conforme as vibrações da mente. Então imaginem, se eu sou uma pessoa dada a reclamações, a fofocas, a ver a vida sempre sob o prisma do pessimismo, eu vou adoecendo. Eu vou bombardeando as minhas células. Pelo contrário, se eu sou uma pessoa positiva, uma pessoa serena, uma pessoa que escolho viver bem, viver em paz, o que está de positivo nos meus pensamentos é como se eu fosse dando um alto passe na minha vida, vitalizando as minhas células, os meus tecidos e programando a vida que eu quero viver. Caminhando um pouco mais na história, eu quero agora me valer de uma psicóloga,
um espírito desencarnado que nos deixou uma série psicológica. Joana de Ângeles, quando escreveu o livro Desperte e Seja Feliz, lá no item 6, chamado O Médico Interno. E ela nos traz uma frase irreparável, irretocável, quando ela nos propõe que o nosso organismo é um laboratório de imensas possibilidades, sempre suscetível de auto-recompor-se ou auto-desarranjar-se conforme as vibrações da mente. O que nos propõe, então, essa psicóloga do plano espiritual? Que nós adoecemos ou que nós nos tornamos saudáveis, em primeiro momento, conforme as vibrações da nossa mente. Nós temos um médico interno. A nossa forma de pensar diz da forma como vivemos, se seremos saudáveis ou se seremos doentes. E ainda mesmo que tenhamos as doenças do cotidiano, porque estamos num mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. Ainda que perpassemos os dias da doença, se os nossos pensamentos são bons, são elevados, a gente consegue granjear a saúde, recuperar a rigidez orgânica com mais rapidez. Caminhando um pouco mais na história, agora, década de 60, já aí do século XX, um grande psicanalista, depois alguém que se dedicou à terapia cognitiva comportamental, Aaron Beck. Ele nos diz que os meus pensamentos modulam as minhas emoções e as minhas emoções ditam o meu comportamento. Olha que interessante. Eu acho que Aaron Beck, o grande precursor aí da terapia cognitiva comportamental, leu Emmanuel, porque pensamento é vida. E a vida que nós vivemos vai nos ajustando par e passo com a própria vida que o Criador delimitou para cada um de nós. Vamos repetir? A forma como eu penso modula as minhas emoções. Cognição gera as minhas emoções, e as minhas emoções são capazes de interferir no meu comportamento. Ou seja, nós precisamos parar, refletir, meditar sobre aquilo que vai na nossa casa mental. A forma como temos pensado sobre a vida, pensado sobre as pessoas, e eu quero fazer aqui uma rápida elocução sobre algumas distorções cognitivas. Porque, vejam, se estamos falando sobre pensamento que gera vida, eu quero trazer alguns problemas do cotidiano que têm gerado doença, que têm gerado transtornos e problemas na nossa vida cotidiana. E esse primeiro pensamento, essa primeira distorção cognitiva trazida por Aaron Beck é o pensamento do tudo ou nada. Como nós, muitas vezes, pensamos nos fatos da vida no 8 ou no 80, no tudo ou no nada, e nos cobramos excessivamente. Vejam, eu me programo para fazer uma coisa. Se a coisa não fica perfeitinha, se eu não consigo fazer nos mínimos detalhes, é como se eu não tivesse feito nada. Eu me cobro por aquilo que eu não consegui fazer, quando em verdade eu deveria estar feliz, estar satisfeito por aquilo que foi atingido. Observem, é o meu pensamento. É a minha interpretação dos fatos que está me gerando doença, quando eu poderia utilizar o meu pensamento para manter-me em paz, manter-me saudável. A pergunta que eu faço para vocês é: a gente vai sempre conseguir atingir 100% de todas as coisas? Conseguir fazer tudo o que nós programamos? A gente vai conseguir ser esse perfeito ou atingir essa perfeição que muitas vezes nos leva ao perfeccionismo, que não é uma coisa que eleva, mas uma coisa que nos priva, que nos traz ansiedade? Então, na nossa vida, nós nos esforçamos, buscamos ser a nossa melhor expressão. E quando não conseguimos, falta um pouquinho aqui, falta outro pouquinho ali, vamos nos alegrar por aquilo que nós já conseguimos, por aquilo que nós já alcançamos, e entendendo que aquilo que ainda não fazemos ou não conseguimos, nós estamos num processo, um processo de crescimento. Eu me recordo quando eu era mais novo, eu me programava para tirar sempre 100 nas provas.
Quando eu não tirava 100 nas provas, Aloysio, eu ficava, puxa vida, não valeu de nada. Como não? Por que não valeu de nada? Mas eu tirei 9, eu tirei 8, eu dei o meu melhor. Então, vamos parar, pensar, nós estamos dando o nosso melhor. Estamos sendo a nossa melhor expressão. Que o pensamento, então, seja o pensamento que vitaliza e que a gente saia dos extremos, dos excessos, do tudo ou do nada. Porque se somos seres em construção, a gente precisa se habituar àquilo que nós conseguimos para angariar a paz. A segunda distorção cognitiva é a distorção da catastrofização. Porque quando a gente pensa sobre os fatos da vida, usualmente a gente vê o lado negativo. A gente pensa na catástrofe. Nós idealizamos aquilo que vai dar errado. Imaginemos se não é assim. Imaginemos se a gente não pensa no futuro e começa, será que vai ter emprego? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas? Será que vai estar todo mundo bem na minha família? A gente está sempre pensando sobre o aspecto negativo. Vamos substituir, porque pensamento gera vida, pelo aspecto positivo. Deus é meu Pai. Deus cuida de todas as coisas. E se Ele é amor por excelência, vai estar bem. As coisas vão dar certo. O mundo está caminhando para um justo momento de transição, onde o bem reinará. Vamos tirar, então, essas projeções da negatividade da nossa mente e pensar que nós estamos construindo um mundo melhor. E é curioso que nos dias atuais, até mesmo as previsões, eu vejo tantas previsões na internet, nas redes sociais, sempre negativas. Sempre de catástrofe, sempre dizendo de coisas que podem acontecer, do tipo, o mundo vai acabar. Gente, o mundo não vai acabar. Dizendo coisas do tipo, as pessoas vão se desagregar cada vez mais. É o contrário. As pessoas vão se aproximar cada vez mais, porque há algo que impera nos relacionamentos: amor, fraternidade. O que a gente passa hoje é um momento de transição, mas nós vamos nos reajustar. Vamos tirar de nós esse pensamento da catastrofização para construir o pensamento da união, da elevação, do amor. A terceira distorção cognitiva é a distorção da rotulação. Vamos parar de rotular as pessoas. Porque hoje eu nem conversei com uma pessoa, mas eu já criei um estereótipo na minha mente. Ah, fulano deve ser desse jeito. Ah, fulano deve ser ranzinza, deve ser chato. Fulano, com a roupa que ele está vestindo, ou da forma que ele fala, ou a forma como ele se comporta. Quantos estereótipos, quantos rótulos, quando a pessoa é um filho de Deus, quando a pessoa é bela pela sua essência, por aquilo que ela representa, e não por essas leituras que eu faço, que muitas vezes denotam pré-conceitos, que são conceitos antecipados, que são rotulações. Já pararam para pensar que o preconceito nasce no pensamento? A divisão nasce no pensamento? A exclusão nasce no pensamento? Então vamos mudar o dial do pensamento para incluir, juntar, amar, parar de rotular, e quando olharmos para as pessoas, é meu irmão, nós vamos construir juntos. Quarta distorção cognitiva é a famosa leitura mental. Como nós fazemos aí várias leituras mentais. Porque, imaginem, vou dar um exemplo. Eu estou chegando num lugar, as pessoas estão conversando, logo vem aquele pensamento: devem estar falando de mim. Devem estar fofocando da minha vida. Devem estar dizendo algo que eu fiz ou deixei de fazer. Não, gente. As pessoas estão falando sobre outras coisas. Nós é que sempre achamos que as pessoas estão falando de nós, estão apontando o dedo em riste para nós, estão trazendo considerações sobre a nossa vida, mas são leituras que nós fazemos no nosso pensamento. Vamos parar, então, e utilizar o pensamento para achar o que as outras pessoas estão fazendo,
para fazer julgamentos que muitas vezes não são os corretos, os ajustados. Quinta, distorção cognitiva, visão de túnel. Porque na vida nós temos uma visão de túnel. Eu sei a hora que eu vou entrar, por onde eu vou passar e a hora que eu vou sair. Do tipo, eu programo a minha vida. As coisas vão sair do jeito que eu quero. É um pensamento rígido, é um pensamento de ortodoxia. E eu vejo pessoas dizendo assim, bom, com 20 anos eu vou entrar na faculdade. Com 25 anos eu vou estar formado. Com 30 anos eu já serei, se fiz direito, um juiz. Com 40 anos terei a minha independência financeira. Com 50 anos vou gozar a vida. Bom, ninguém programa a vida. Combinou isso com a espiritualidade? Combinou isso com Deus que ajusta as nossas vidas? Nós não temos controle sobre os fatos. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas os fatos se dão conforme a vontade de Deus, conforme o que ocorre de melhor para cada um de nós. O que mais nós temos hoje nos consultórios de psicologia são pessoas que abdicam da vida, abdicam da grande beleza da nossa história, porque a vida não saiu da forma como eles acharam que deveria sair. Mas nós temos controle sobre as coisas? Se eu tivesse controle sobre a minha, eu poderia estar num seminário hoje. Mas Deus não quis que eu fosse um padre. Se eu tivesse controle sobre a minha vida, eu estaria no caixa do Banco do Brasil, na cidade de Itapiruna, ainda hoje. Mas Papai do Céu quis que eu estivesse em Niterói, que eu conhecesse o Raul Teixeira, que eu estivesse conversando com vocês, porque a vida é uma grande beleza. E se há algo que rege a vida, é uma coisa chamada impermanência. Já dizia Heráclito de Éfeso, na própria filosofia agora pré-socrática, ninguém toma banho nas águas do rio 2 vezes, porque nós somos diferentes e as próprias águas do rio são diferentes. Então nos ajustemos à impermanência e paremos de utilizar o pensamento de uma forma estanque. Agora isso, depois aquilo e mais depois isso. Nós sabemos se nós vamos desencarnar, porque essa é uma variável. E se nós vamos desencarnar um dia, vamos amar agora, vamos abraçar agora, vamos viver o aqui e agora com toda a beleza que esse momento e esse lugar requer de nós. Sexta distorção cognitiva, as comparações. Como a gente se compara? Eu estou sempre pensando, será que eu falo igual a Luísio? Não, você não fala igual a Luísio, você fala igual o Rafael. Será que você tem a elegância do Francisco Mogas? Não, o Francisco Mogas é um, você é outro. Então que o nosso pensamento seja, eu me amo, eu me aceito, eu sou um filho de Deus, eu estou no mundo para construir no lugar que eu estou, na família que eu estou. E as comparações que eu faço são as comparações com a minha própria vida. Não vamos pensar em comparar com a Luísio, com o Francisco, com o Divaldo, com quem quer que seja. Vamos olhar para nós mesmos, porque hoje eu sou uma expressão melhor do que eu fui ontem. Ontem uma expressão melhor do que eu fui antes de ontem. Daí a gente entende na vida prática por que o pensamento é vida. Porque a gente pode utilizar o pensamento de uma forma negativa, ficar doente, angustiado, ansioso, nos afastando de Deus. Mas a gente pode utilizar o pensamento para vitalizar, crescer, aproximar, nos ajustando ao próprio protótipo do pensamento divino. Terminando as nossas reflexões com Jesus. Porque Emmanuel, mais do que ninguém, reverenciou Jesus. E Jesus, no Sermão do Monte, ele nos disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Há aqui uma bela metáfora, porque os olhos só serão bons se o pensamento for bom. Eu só consigo olhar com beleza se os meus pensamentos se ajustam à beleza da vida. Há pessoas que olham com copo com água pela metade e dizem, que pena, o copo não está cheio. Há outras pessoas que olham para o mesmo copo, que ótimo, ele tem água. Imaginem aquele que está no hospital e não pode beber líquido. Basta um pouquinho de água.
e ele será descedentado. Então, Jesus já nos dizia: se os seus pensamentos que geram o vosso olhar forem bons, todo o teu corpo terá luz. Pensemos nisso e continuemos estudando pensamento e vida, porque a cada dia de nossas vidas nós vamos nos dando mais conta que a forma como nós pensamos é a forma como nós falamos, e a forma como nós falamos é a forma como nós vivemos, nos relacionamos com as pessoas, podendo escolher o caminho da paz ou o caminho da doença. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, viu? Excelente escolha aí do mundo espiritual para você fazer a abertura, fazer a introdução do livro. Muito bom mesmo. É sempre é sempre muito, muito, muito bom mesmo te escutar, meu amigo. Você fala com coração, com lucidez. Mas vamos começar as considerações com a nossa querida Adalgisa Cruz, que agora tem até uma vinheta, né? Começando sempre com a letra A. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração. Adalgisa Cruz, quem foi que disse que a vida não é bela, hein? Claro que é só pensar positivo, enxergar a vida com os olhos de Jesus, como o Rafael falou no final, né, Rafael? A vida é bela, assim, né? A gente sabe que é o que a gente consegue ver. É tão interessante como você fez essa introdução, tantas observações, que, gente, como ele conseguiu, né? Lógico que eu sei como é que você já assistiu seus estudos, a capacidade de sintetizar isso aqui de uma forma muito fácil da gente entender. Mas, assim, achei interessante você falar, né, citar tantas pessoas igual o Epíteto, que eu achei muito legal falando, né, que a vida é sempre a mesma, como é que é? Os fatos da vida são sempre os mesmos, nós não podemos mudar os fatos, mas a forma de lidar com eles, né? Você citou ele. Depois, Juvenal, que vem de Sambo para os Santos, falou sobre Joana maravilhosa, que fala sobre o médico interno, né? Então, assim, Aaron Beck, né, que é terapia cognitiva comportamental, né, TCC dele. Então, é importante, foi muito maravilhoso, assim, você falando, né, das nossas distorções cognitivas. Então, assim, eu falo assim, a gente não tem controle, né, sobre o que pode acontecer hoje, que tem muitas coisas que têm a ver com a nossa ação e reação. Se você pensa positivo, você vai ter realmente situações na sua vida positivas. E, ao contrário, também funciona da mesma forma. A gente não tem controle sobre muitas coisas na nossa vida. Mesmo que você tenha feito um roteiro todo maravilhoso, assim, coisas podem acontecer. Eu sou pintora e, às vezes, quando eu vou fazer um trabalho, eu jogo para o universo aquilo que eu estou pensando no momento, aquilo que eu estou sentindo naquele trabalho. E, às vezes, sai totalmente diferente, mas tem muito a ver com o que eu estou sentindo, a minha emoção. Se eu estou positiva, eu falo muito de cor, né? Vai sair aquela cor mais escura, mais triste. Se eu estou muito alegre, aquela minha pintura vai sair com cores alegres, pulsantes. Assim é o nosso pensamento, né? Como você está enxergando a vida. Se eu sair de casa hoje chateada, aborrecida, eu vou estar criando no meu campo mental situações que vão me trazer naquele dia aborrecimentos. Se eu sair de casa fazendo uma oração, com o coração mais tranquilo, vibrando, acreditando e tendo fé, você vai mesmo que você tenha uma atitude, alguma coisa na sua frente ali que você tenha dificuldade, se você está positivo, você vai conseguir resolver aquilo de uma forma melhor, né? Então, assim, pensamento é vida mesmo, é o dia inteiro. E a gente não consegue controlar. Às vezes eu estou aqui pensando numa coisa, daqui a pouco já estou pensando em outra coisa. Então, se não tomar cuidado, você vai distorcendo aquilo. Aí você cria no seu campo mental, na sua volta, coisas que não são boas. Então, igual você falou aí no final, a gente tem que falar, eu me amo, eu me aceito, eu sou filho de Deus. Isso que é importante.
conhecer, entender as nossas dificuldades, mas nesse momento do planeta, igual você falou no final, é importante que a gente tenha uma outra atitude, uma outra visão, sempre positiva, sempre procurando olhar o melhor da vida, porque é isso que está vindo num planeta de regeneração, né? Positividade, alegria. Então, a gente tem que começar a fazer esse trabalho interno conosco mesmo. Muito obrigado, Rafael. A todos vocês, um beijo. E muito obrigada pela vinheta, fiquei muito feliz. Um beijo para vocês aí, queridos. Obrigada. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir 1000 canções numa concha de mar. Sócrates Pereira Silva, suas considerações? Para o pai, a gente é sempre filho, né? Engraçado isso. Eu não começo com essa frase não só para falar do meu paizinho que está aqui na tela, mas para falar para quando a gente fala de Deus também, né? Porque para Deus nós somos sempre filhos. E aí, Rafael, é um prazer enorme te ouvir, porque você traz algo que eu vivi ontem. Olha que interessante. Ontem eu cheguei em casa com uma sensação muito gostosa, assim. Eu, no trabalho, passei por algumas situações. Eu estive em meio a pessoas que estavam vivendo situações muito difíceis para cada uma delas. E, estranhamente, ao olhar para mim, eu percebi a minha insignificância. Falei, gente, as minhas dores são tão pequenas. Olha as dores das pessoas ao meu redor. Olha como elas estão. Olha para elas, como elas estão sofrendo. E aí eu fiquei pensando, eu vim embora depois do trabalho pensando nisso. Falei, gente, olha, eu sou tão agraciado. Eu sou agraciado até nos meus problemas. Olha que maravilha. Eu fui observar os meus problemas. Falei, gente, olha, é tão pequenininho, um negócio bobo. Ali, a gente resolve. Não resolve agora, Deus resolve depois. Isso aí a gente vai resolvendo para frente. E aí eu gostei muito porque você traz essa ideia de olhar para si, né? De olhar para isso que eu fiz, para isso que eu tenho, porque realmente acho que esse é o objetivo, né? A gente olhar para o que a gente já fez, para o que a gente já tem, porque a gente já deu conta, e muito menos olhar para aquilo que eu não fiz, porque isso não vai adiantar, né? Não vai surtir nenhum efeito. E é isso que eu acho interessante, assim, olhar para as minhas, olhar para mim, e aí é algo que para mim talvez tenha se tornado leve, né? Olhar para mim se torna leve na medida em que eu posso olhar para o outro, né? Porque eu consigo olhar as pessoas que estão ao meu redor, o que elas estão fazendo, o que elas estão passando, e aí, quando eu olho para mim, eu falo, nossa, olha como eu estou bem, olha como as coisas estão bem. E aí, isso não é para a gente ostentar, né? Eu não fiquei pensando, eu estou ótimo, vou ostentar a minha felicidade. E aí eu imediatamente pensei, como é que eu posso ajudar a essas pessoas que não estão bem? Porque isso vai passando mesmo por essa via, do nosso pensamento, né? O que é que nós estamos pensando? O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando do outro, de mim? Né? Que relação eu estou criando com esses sujeitos, comigo, com o outro? E aí eu achei muito interessante mesmo, porque há um tempo atrás eu me comportava exatamente como você vai trazendo. A ideia da catástrofe, a olhar o copo meio vazio. Não, olha lá, o copo, poxa, podia estar cheio, tá na metade, cara. Né? Não, o mundo vai acabar, as coisas estão ruindo, tudo ao meu redor está ruindo. Quando não tinha nada ruindo, estava tudo em pé. Né? Então, como o nosso pensamento mesmo, ele tem uma capacidade de nos levar, como você encerra muito bem, né?
para lugares salutares ou para lugares de doenças. Mas mais do que isso, assim, como que os nossos pensamentos eles são capazes de modificar não só a nossa vida, mas a vida do outro. Porque na medida em que eu estou aí nessa relação, nessa troca com o outro, os meus pensamentos eles também são modificados. Eu também vou mudando essa minha maneira de pensar, de ver o mundo, né? Assim, adorei mesmo sua exposição. Volte novamente. E bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Obrigado, Sócrates. Silvia Freitas, a vinheta da Lisete Pinho. Vou cantar um pedacinho, hein? Eu encontrei suas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que... Ai, gente, eu vou treinar melhor. Mas ficou lindo, já tá bom, ficou bom, tá perfeito. Grava exatamente esse pedacinho para ficar direto aqui. Viu, Lisete? Já está eleita a sua vinheta. Suas considerações, minha querida amiga. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rafael, foi fantástico, adorei. É que esta cartilha falada, como chama Emanuel, eu digo-vos, a minha edição é bem mais antiga do que essa que a Silvia mostrou há bocado, porque esta cartilha acompanha-me aqui ao longo de alguns anos. Está toda muito sublinhada, porque tem sido um auxílio fantástico em muitas alturas, de muitas interrogações. Porque, e singela chama Emanuel, mas a singeleza dela é a beleza, é a forma como as diversas situações são apresentadas, mas que são situações bem exigentes, eu falo por mim, para mim tem sido, mas que nos vêm dizer assim, afinal tu és um espírito, agora estás aqui, mas olha, quando voltares para lá, a cartilha vai acompanhar-te, que é aquilo que Emanuel diz. Se eles usam esta cartilha lá e veio para nós a mesma cartilha, então quer dizer que nós somos espíritos e os espíritos têm no plano espiritual as necessidades que nós temos aqui. É por isso é que nós vamos de acordo com aquilo que somos e não mudamos nada pelo facto de ter deixado a prisão onde estamos atualmente. Estas lições são realmente fantásticas e este livro fala exatamente dos problemas que nós temos como espíritos, espíritos encarnados, espíritos desencarnados, porque continuamos exatamente a necessitar desta mesma cartilha, continuamos a necessitar de efetivamente ler, estudar, repensar, e porque só assim é que vamos conseguir, quando voltarmos, provavelmente o nosso pensamento estará um pouco mais claro, porque esta cartilha ensina-nos a clarear o nosso pensamento. E eu falo por mim, porque o Rafael falou ali na programação e na negatividade. E eu fui uma pessoa extremamente negativa, negativa no sentido de pessimismo. Eu não conseguia ver nada de bom, porque eu achava que tudo o que pensava, tudo aquilo que eu programava, não ia acontecer. Dava tudo errado. A vida encarregou-se de me mostrar que não é assim. E por isso hoje eu digo, graças a Deus, que já sou o que sou, utilizando uma frase que não é minha, como vocês sabem, porque efetivamente a doutrina espírita ensinou-me, efetivamente, com esta cartilha e tantas outras, que efetivamente o pessimismo não nos leva a lado nenhum, e precisamos mudar a nossa forma de pensar, porque somos efetivamente o que pensamos. Hoje cada vez tenho mais a certeza, porque os alertas que a vida me tem dado foi dizer assim, não foste de uma maneira, então tiveste que ir lá por outra. E as experiências têm sido exatamente isso. Por isso
há alguns, não há muitos dias, alguém me recordou algumas coisas e eu dizia, não, tudo isso eu já agradeci. E hoje eu tenho a certeza que sou uma pessoa bem melhor do que era há 30 anos atrás. Isso eu não tenho dúvidas. E, efetivamente, a cartilha, singela cartilha que o Emmanuel deixou para nós é realmente são páginas de uma beleza e dos ensinamentos extraordinários. Ele diz anotações humildes. Elas são humildes, mas são de uma grandeza sem tamanho. Sem tamanho, que lá está. A humildade é paralela à grandeza da nossa alma, dos nossos sentimentos, da nossa forma de estar e, acima de tudo, da nossa forma de agir. O nosso comportamento para connosco mesmo. Primeiro para connosco. O sermos médicos de nós mesmos, ainda há pouco eu partilhei exatamente isso, porque a vida se encarregou de me dizer, toma lá cuidado e olha para dentro de ti, cuida de ti e não abras a gaveta e tomes aquilo que encontras à primeira vista, porque não suportaste a dor. Então não é assim, não é tomar aquilo que a gente abre a gaveta e que aparece à primeira vista, não. Para, pensa, escuta-te a ti mesmo. A Joana, mais uma vez, fantástica, e quando ela fala na autocura, é exatamente isso, é o sabermos fazer o nosso autorreconhecimento, a nossa autoanálise, e não há dúvida que esta cartilha e outras têm sido as valias preciosas para a nossa vida, para a mudança da nossa forma de pensar, porque nós precisamos mudar, eu falo por mim, a forma de pensar. Obrigada, Rafael, obrigada a todos, foi uma alegria imensa estar aqui. Beijinho para todos. Beijinhos, querida. E, pessoal, tem um recado da Angélica para nós. Olá, eu estou aqui para te convidar para o primeiro congresso dos Amigos do Café com o Evangelho, que ocorrerá entre os dias 20 e 21 de maio de 2023, no Sesc de Guarapari. Teremos palestras presenciais como Francisco Mogas, de Portugal, Mayra Rocha, de Brasília, Vitor Hugo, o Menino, e virtuais como Jorge Godinho, da FEB, Maher Hassan Musli, da Austrália, e muitos outros amigos. Venham todos participar desse encontro, dessa união entre os irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 98471 7133. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse congresso. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz. Diretamente de Santarém, Portugal, nosso amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. Suas considerações? Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. O Rafael falou extraordinariamente bem, mas eu só consegui reter uma coisa, foi na elegância do Francisco Mogas. Ele falou na elegância do Francisco Mogas e eu não ouvi mais nada. Ou seja, eu acabei de ter um pensamento que um pensamento narcisista, um pensamento egoísta, um pensamento vaidoso. O que nós fazemos com o pensamento, não é? É evidente que não. Estou na brincadeira. Ele foi muito intenso, o Rafael foi muito intenso, e a explanação foi extraordinária. Parecia que foi para a pessoa certa. A introdução deste livro foi para a pessoa certa. Acho que devia ser difícil alguém ter esta prestação, porque toca aqui em vários pontos que ao longo destes quase 3 anos já foram tocados também. E realmente o pensamento tem uma força impressionante. É talvez a maior força do universo, através do pensamento. Através do pensamento chegamos ao amor, não é? Ao desamor também, lamentavelmente.
Mas pronto, mas ele refere aí também, eu tenho aqui várias coisas, nem vale a pena, mas refere aí nas tais notícias, nas notícias que muitas vezes são sempre notícias negativas e que as pessoas se alimentam, há pessoas que se alimentam de notícias negativas, mas depois queixam-se que dói isto, olha aquilo, tem problemas de saúde, e por mais que a pessoa diga, não, o teu pensamento tem que mudar, não, o pensamento não muda, porque os estímulos também são muitos, e os estímulos negativos são muitos. E a doutrina espírita é realmente uma ferramenta fabulosa. Quando nós conseguimos aprender a fazer com que a doutrina entre em nós, irá permanecer, mas quando sai de nós, significa que é aí que nós conseguimos fazer essa tal mudança, a mudança do pensamento, e teremos com certeza mais saúde mental e, consequentemente, saúde física. Para terminar, Rafael, e não falando na elegância do Francisco Nogas, mas falando do nosso Aloísio, eu não me recordo porque eu não assentei o que é que falaste tu, Aloísio. Não foi a elegância, mas foi também algo muito agradável, que o faz ficar vaidoso. Vai. Daqui a uns anos, com certeza. Pensamento e Vida é a cartilha que no seu livro Emmanuel oferece. É a bondade de Deus que fervilha sempre que o espírito amanhece. Isto é um bocado filosófico. Rafael diz que pensar é criar. Se o pensamento é positivo, teremos saúde pelos poros a exalar. Ficaremos doentes se for negativo. É isso. Se nós tivermos pensamento negativo, com certeza que ficaremos doentes. E agora reparem, desde 13 de abril de 2020, que nós todos os dias, sem exceção, temos lido cartilhas do Emmanuel extraordinárias, que essas cartilhas ajudem, essencialmente, a modificar o nosso pensamento. Para melhor, claro. Um abraço, um bem-aja. E, Rafael, quando sairmos, não saias. Permanece online para podermos marcar a tua próxima participação. Tá bom? Obrigado. Um bem-aja a todos. Trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Então, tendo alegre o coração, isso é pensamento otimista. Trabalhar, mantendo o coração alegre. Silvia Freitas, suas considerações? Agradecer imensamente a Rafael, extraordinário, uma aula. E que poder, né, de, em 20 minutos, trazer assuntos que para a vida toda, né? E, Rafael, eu fiquei pensando assim, né, como que numa página muito curtinha, Emmanuel também vislumbra para a gente como que é o mundo espiritual. Então, se a gente pensa que vai desencarnar e vai descansar, lá tem escolas, né? Ele fala aqui, ó, nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Então, é estudar. E quando ele fala, né, problemas, páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Porque quando a gente encarna aqui, os nossos problemas às vezes são como é que eu vou pagar o aluguel, como é que eu vou fazer a mudança que eu tenho que fazer, como é que eu vou arrumar um emprego, né? São essas preocupações que são mínimas. Por quê? Porque mais à frente ele fala, estamos internados temporariamente nessa esfera física. E daí, às vezes, a gente não entende por que a pessoa que tem tudo de material se deprime, né? Ela fica ansiosa, se frustra, fala, nossa, mas frustrado como, né? Você tem tudo. Mas isso, gente, desse ponto de vista diminuto, nosso que é da vida material. E esses problemas do espírito são os mais, né, profundos, aqueles que a gente realmente deveria se demorar em questionar e pensar. E é lindo como você trouxe para a gente essa força do pensamento, né? Como que, às vezes, pequenas distorções podem complicar uma vida que é maravilhosa. Porque Emmanuel mais à frente fala, né? A sabedoria infinita e o infinito amor que constituem o pensamento e vida de nosso Pai que nos criou. Então, quando eu tenho isso internalizado,
que tudo está regido por uma sabedoria infinita e o infinito amor. Gente, amor infinito, pensa nisso, né? Não tem nem como, às vezes, a gente dimensionar. Mas é assim que é Deus. Então tá tudo certo. A vida vai no seu fluxo correto. E quando eu digo sim para essa vida e me coloco operante na vida, com bons pensamentos, seguro de que estou amparado, quando vier o medo, quando vier a tristeza, quando vier aqui, né, as rotulações, essa leitura mental, as comparações, eu tentei anotar, Rafael, te confesso, tá? Tentei anotando. E aí a gente vai perceber, opa, tô fora do ritmo da vida, né? Porque no fundo, gente, Deus é amor e Ele quer esse amor para nós maravilhoso. Então, Rafael, volte muitas, muitas, muitas vezes, porque o café com você é sempre intenso e muito gostoso, cheio de chantilly, assim, ainda vem com aquele morango em cima, ou aquela canela, né? Quem quiser. Mas é um café saboroso demais, querido. Um grande abraço. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. E agora, quase tão elegante como o Francisco Mogas, vamos ouvir o nosso amigo Aloísio Silva. Eu gosto muito de ouvir o Rafael, e não é de hoje, né? Particularmente uma questão que ele tocou muito importante, que é da Joana. A Joana fala o seguinte, né? O perfeccionismo, olha como ela consegue sintetizar, o perfeccionismo é inimigo da paz interior. Então, cuidemos para não querermos ser perfeitos antes do tempo. Vou repetir a frase dela, que é bem curtinha, fácil de gravar. O perfeccionismo é inimigo da paz interior. Na Revista Espírita de Allan Kardec, de 1858, ele faz uma entrevista com Mozart. E ele pergunta a Mozart como ele está hoje. E ele descreve um planeta maravilhoso, as belezas do estado em que ele está. E Allan Kardec, curiosamente, pergunta por Chopin, Frédéric Chopin. E aí Mozart vai dizer que Chopin não. Ele está num planeta triste, que é retrato da vida interior de Chopin, e que ele retratou de maneira belíssima, não menos belo que Chopin, que Mozart, na música. Vocês vejam bem, nós vamos viver no planeta que pensamos e que sentimos. É muito importante isso. Qualquer que seja a situação em que estejamos vivendo, disse o Rafael, confiemos em Deus. E eu tenho uma lógica que eu uso comigo, não sei se serve para vocês, mas eu uso comigo. Eu digo assim, se Deus cuidou de mim até agora, não é agora que ele vai faltar. Então, entreguemos sempre para Deus. E cuidemos do nosso pensamento. Rafael nos fundamentou com a ciência, nos fez viajar nisso. Então, sejamos otimistas. O mundo vai estar sempre melhor. Pensemos assim, eu sou saudável. O que eu estou passando é provisório, porque eu, espírito imortal, sou filho de Deus, sou saudável. Eu sou feliz. O mundo será melhor. Sempre. Não permita que notícias te tirem desse foco. O mundo será melhor. O Brasil vai melhorar. As famílias vão melhorar. O trabalho vai melhorar. O movimento espírita vai melhorar. Porque estamos a caminho da evolução. Não existe lógica para voltar. Então, confiemos nisso e mais do que isso, trabalhemos para que isso aconteça. Mas primeiro tem que estar aqui para a gente poder trabalhar. A violência vai reduzir. Teremos
famílias seguras, com menos violência. Teremos mais vacinas, mais saúde. O mundo vai ficar cada vez melhor. Rafael, querido amigo, as suas breves considerações finais. Quero agradecer a você, Aloísio, a você, Silvia Maria Ruela, a Dalgisa Cruz, ao elegante Francisco Mogas, a Lisete Pinho, lá das terras portuguesas, junto com o Francisco. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui nas nossas redes sociais nos acompanhando. Gente, a razão das nossas lives, a razão dos nossos estudos, a razão das nossas trocas são vocês. Então eu gosto sempre de render essa homenagem a todos vocês que acordaram cedo no sábado, poderiam estar numa praia, mas estão aqui com a gente pensando em pensamento e vida. Eu estou vendo alguns nomes aqui tão queridos. Eu já falei na Lili, agora eu quero falar no Marcos de Carvalho, na Maria José Reis, em tanta gente. Eu não quero cometer a indelicadeza de esquecer alguém e dizer para vocês, pensar é criar. Todas as vezes que a gente pensa em algo, nós criamos aquilo na nossa mente. A pessoa que caminha para o suicídio, foi criado aquilo na cabeça. Mas quando nós vamos caminhar para ajudar alguém, para servir alguém, para ser útil a alguém, também aquilo foi idealizado na nossa cabeça. Cuidemos dos nossos pensamentos. Nós temos aí a possibilidade do Evangelho nos evangelizar, a doutrina espírita, com seus mananciais riquíssimos, a nos ajudar a modular os nossos pensamentos, mas se a gente ainda não está conseguindo, vamos nos valer do auxílio de um atendimento fraterno, de um bom profissional da psicologia. Em alguns casos, a gente vai precisar até de um remédio para recompor a nossa bioquímica cerebral. Não desistamos de nós, não desistamos da vida, não desistamos de pensar na esperança, no otimismo, de seguir em frente, porque há algumas certezas. Deus nos ama, tudo vai dar certo, as coisas vão melhorar, e no final todos nós seremos anjos, seremos amigos. Isso não é aqui um livro de autoajuda, isso é a verdade, porque a doutrina espírita ela nos diz que todos nós caminhamos do átomo ao arcanjo, da simplicidade à beleza, todos nós caminhamos para a plenitude. Então, se nós vamos ser plenos, vamos construir a plenitude desde já. E só se constrói plenitude pensando no bem, pensando no belo, pensando no amor. Um beijo. Até uma próxima. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Pronto, Rafael, você tem agora uma vinheta que a gente tem aqui que agora fica extensiva a você. Que lindo, meu amigo. Pessoal, que delícia, né? O Café com o Evangelho não termina aqui, porque daqui a pouquinho teremos o passe online com a nossa querida Dalgisa Cruz e também teremos, já está acontecendo nesse momento, a evangelização infantil na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, aqui em Guarapari. Então, você que está passeando aqui, pode levar sua criança lá, não tem problema. Nós estamos lá. E 10h30, nós vamos ter, logo depois da evangelização, a Mocidade Espírita Mundial. Aí, essa mocidade ela é híbrida, ela é presencial e online. A evangelização é a única atividade exclusivamente presencial. Você quer falar, Silvia? Não, né? Você levantou a mão? Não, né? Então vamos lá. E amanhã, o nosso café, pessoal, vai ser presencial. Então, é presencial e online. Você está em Guarapari, a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas fica no edifício Center Park, sala 6, terceiro andar. E quem estará conosco amanhã será o nosso querido Joaquim Silva Filho. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é homenagem ao meu pai, ao meu irmão, e o Joaquim, meu irmão querido, vai falar da lição número 1, o espelho da vida. Uau! Amanhã será presencial e online. Então vamos tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, e você vai também tomar o cafezinho aí
virtual, tá certo? E logo depois teremos o estudo com a Joana de Ângeles, que será o tema relatividade da vida física. Objetivos conflitivos? Uau! Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus e com muita esperança e paz.